Paz seja convosco, estamos aqui mais uma vez e a palavra de Deus declara vitória para a nossa vida. Você vai vencer, você vai crescer. 2023, esse é o nosso tema, prosseguindo para o alvo. Nós estamos estudando as 7 leis da prosperidade. Falamos a primeira lei, a lei da fé. Falamos a segunda lei, a lei do foco. Hoje eu quero falar sobre a lei da diferença. A lei da diferença. Eu quero já começar aqui, pegando a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Ora, coloque aqui nos comentários, por favor. Bota aqui, aqui, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então existe essa questão de diversidade. Eu tenho um talento, uma habilidade, você tem outro talento, outra habilidade. E ainda que você tenha o mesmo talento que eu tenho, a mesma habilidade que eu tenho, você faz diferente. Porque você tem a sua personalidade e eu tenho a minha personalidade. Você tem a sua identidade e eu tenho a minha identidade. Eu sou o Orlando e você é você. Então, a diferença, ela tem que ser contemplada quando se está fazendo alguma atividade, algum negócio, praticando e exercendo algum projeto, tentando vender um produto, tentando construir alguma coisa. Você tem que entender que existe a lei da diferença. Se você tem 5 filhos, como tem aqui na minha mão, 5 dedos, nenhum deles são iguais. É preciso entender isso. Deixa eu pegar outra coisa na Bíblia aqui, Romanos, capítulo 12, versículos 4 a 6. Romanos, coloca aqui, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Por favor, coloque aí nos comentários. Porque assim como o corpo, em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim vós, que sois muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Então, ou seja, ainda que todos nós venhamos formar um só corpo, eu tenho que entender que é diferente. Me desculpe. Quando eu entendo isso, eu consigo perceber que cada um tem uma atividade, uma função. Tem coisas que eu consigo fazer com a mão direita. Tem coisas que com a mão esquerda eu não vou conseguir. Então, tem coisas que eu enxergo bem com um só olho. Mas se eu abrir os dois, eu vou enxergar melhor. Não quer dizer que eu não vou enxergar com um só olho. Mas o ângulo, a dimensão da coisa, eu não terei se eu ficar só com um olho aberto. Outra coisa, pior coisa é engasgar na hora que você está falando, Oh, meu Deus. Mas me perdoe. Êxodo 31, do 3 ao 5. Êxodo 31, do 3 ao 5. E o enchi do Espírito de Deus,
de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício para inventar invenções e a trabalhar em ouro, em prata, em cobre e em lavramento de pedra para engastar e em artifício de moldura para trabalhar em todo lavor. Eita, eu acho que não vai dar aqui não. Ô Fá! Eita, a esposa tá longe para socorrer o marido. Você tá vendo como é que são as coisas? Vê uma água pro seu marido aí, meu amor. Glória a Deus, aleluias. Ela estava lendo a Bíblia lá. Mas é assim, você não pode ter vergonha de pedir ajuda. Tem pessoas que parariam, não fariam essa aula, não. Vamos em frente. Eu vou ler novamente aqui, Êxodo 31, verso 3 a 5. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de conhecimento. Obrigado, meu irmão. Aqui, ó. Chegou a água. Eita, glória. Mais? Tá bom, mas pode levar o copo aqui, ó. Obrigado, minha princesa. Tá vendo? É bom ser casado por causa disso. Você passa um aperto, aí você clama, ok? Então vamos lá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras, para engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. Então, o que você entende com diferença? Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, né? Por exemplo, como eu disse aqui, se fosse outro pastor, outra pessoa dando aula, corta. Não, deixa assim mesmo. O ser humano engasga, né? E até é bom, porque aí você vai ser socorrido, você vai ser atendido, né? Oh, maravilha! Olha o que diz aqui, 1 Samuel 16, 18. Coloque aqui, por favor, nos comentários. 1 Samuel 16, 18. Então, respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Então, o que a gente aprende aqui através da palavra de Deus? Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós percebemos que cada um de um jeito. Davi, quando foi chamado para estar na guerra, Davi, quando foi chamado para levar o lanche aos seus irmãos na guerra, ele viu lá o gigante e ele não aceitou aquilo que o gigante Golias estava fazendo, e ele partiu para cima do gigante Golias. Enquanto os outros irmãos, os outros que eram maiores que ele, homens até experimentados em guerra, não fizeram nada. Então existe diferença. E você, quando entrar no negócio, você vai abrir uma loja, você vai construir uma casa, você vai vender carros, você vai trabalhar para fazer o seu dinheiro crescer, você tem que entender que você está lidando com pessoas, com ambientes, com situações, com governos. Tudo tem que ser levado em conta para que você não seja surpreendido numa coisa má, numa coisa ruim, numa coisa prejudicial para você. E a última, Daniel 1:4. Daniel 1:4. Olha o que diz. Olha o que a Bíblia está falando. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade
para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. É muito importante entender que Daniel só foi escolhido porque nele não havia defeito físico. Ele tinha os 10 dedos dos pés, das mãos, ele tinha as 2 orelhas, os 2 olhos, ele tinha nariz, tinha boca, enfim, estava perfeito. 2 pernas, 2 braços, então ele foi escolhido. E também porque ele tinha habilidade para morar, viver no palácio. Eu termino dizendo o seguinte: muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não temos habilidades para morar em palácios. Isso quer dizer que você precisa mudar. Você precisa entender que tem diferença de lugares, tem diferença de pessoas, tem diferenças. Não esqueça disso, tá bom? Vamos orar, vamos abençoar nossas vidas. Pai, graças te damos por mais um dia, por essa terça-feira, hoje dia 14 de fevereiro. Meu Pai, aula 693, mais 7 aulas, chegaremos a 700 aulas aqui no YouTube. E quando chegarmos a 700 aulas, vamos começar a ter aulas também pela manhã, 8 e 12 da manhã. Então, Senhor, abençoe essa aula 8 e 12 da noite, mas abençoe também as aulas que vão começar quando chegarmos a 700 aulas de finanças, a falarmos sobre escola de casais, células de casais. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre esta pessoa e principalmente sobre a Universidade da Vida. Inclusive, vou deixar aqui o cartaz Universidade da Vida. Nós começamos agora a semana 1 aprendendo com os erros. Tem sido tremendo, as pessoas têm pedido mais e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida. Se você é um homem, me procure. Vou colocar aqui, ó, o WhatsApp, me mande um zap e eu vou agendar a sua aula. São 4 aulas antes do encontro com Deus. O que é a Universidade da Vida? São 9 semanas. 9 semanas. 4 antes do encontro com Deus, 4 depois do encontro com Deus. O que é o encontro com Deus? Ele é o ápice da Universidade da Vida. É a coisa mais importante, é a semana mais importante. É a 5ª semana, que vai acontecer dia 29 de abril na cidade de Ibiúna. Mande um zap, se inscreva na Universidade da Vida, é de graça. Venha aprender conosco a palavra de Deus. Forte abraço.